algum setor em particular? Quais são os maiores entraves hoje, não tributários, que atrapalham a produção do setor? Deixa eu dar um exemplo clássico, sim, que trava muito o capital de giro de muitas indústrias. Uma dessas é nós. Você vai colocar o caso do México. Quando o México recebe carros importados, Estados Unidos, Europa, da China, onde seja, o navio está chegando, 2 dias antes eles digitalmente enviam todos os veículos que ficam no navio e o governo mexicano tem o direito de verificar 100% deles, ou verificar 10%, 20%, o que ele quiser. 2 dias antes de enviar tudo isso. Chega no porto, todos esses veículos ficam menos de 1 dia. À disposição. À disposição. No segundo dia já estão nas concessionárias. E aqui? De 2 a 3 semanas. Parado no porto. Parado no porto. Precisa ter retroporto, precisa ter espaço, precisa ter... Então você coloca 2, 3 semanas aqui, navio, exportamos para a Argentina, outras 2, 3 semanas na Argentina, que é igual, ou pior. Já deu um mês e uma semana. Então ele tem um mês jogando lixo, de capital de giro, que precisa pagar juros, parado, que ninguém ganha. Então nós temos muitas coisas que podemos fazer. E de novo, eu coloquei um caso, um bom exemplo, daquele decreto que foi assinado pelo presidente e o Paulo Guedes e o Tarcísio, o ministro da Infraestrutura, que permite o navio ir de cabotagem dentro do Brasil. Isso é um grandíssimo passo, vai reduzir muito o custo e vai cortar os tempos. Mas podemos acelerar, sim, fazer uma grande reforma tributária. Mas qual é o papel que impede a gente de ter isso em 2 dias? É a cultura? É uma legislação que preserva o emprego do funcionário do porto? Onde é que está o nó que conseguiu? O México não é exatamente um exemplo de país avançado, mas eles conseguem fazer em 2 dias o que a gente leva 3 semanas. Eu acho que é um combo, né? Primeiro, é o sistema brasileiro que é complexo. Segundo, tem muito emprego, né? Você gera muitas portas de entrada e saída, e muitos carimbos. Na burocracia. Na burocracia aí tem, não sei lá, interesses. 50, 100, vários interesses no meio. Porém, nesse mundo digital, com essa pandemia, já vimos que isso acabou. Acho que nós estamos no momento certo de fazer essas mudanças radicais e gerar outro tipo de empregos. Não é que vai acabar com o emprego e o mundo vai sofrer. Não, são criadas outras oportunidades e temos que retreinar as pessoas e educar para que possam atuar em outras indústrias. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta já quero começar falando um pouco sobre carro elétrico e tantos outros assuntos. O Canal Livre volta já. Fique conosco. E na Rádio Bandeirantes. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado por dentro das novidades e, claro, participando pelas redes sociais da nossa programação. Nos vemos lá. Rádio Bandeirantes. Muitos brasileiros estão fazendo o melhor para manter os serviços essenciais. Os mesários prestam um serviço fundamental à democracia. Você que já é mesário voluntário ou você que pode se voluntariar, não tenha medo. A saúde também é essencial. Se você não faz parte do grupo de risco do coronavírus, seja mesário. A Justiça Eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários tenham toda a segurança. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. Podcasts da Rádio Bandeirantes, que é bom você ouvir. E é bom mesmo você ouvir o Entendendo a Notícia. As notícias da atualidade aprofundadas, contextualizadas e explicadas pelo Cláudio Zaidan. É rádio e é podcast no seu agregador de podcasts preferido e no site radiobandeirantes.com.br. Tempo. Nesta segunda-feira, o tempo vai continuar bastante instável entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tem previsão de bastante
bastante nebulosidade e ainda pode chover em vários momentos. Com o deslocamento da frente fria do sul para o sudeste, a umidade também aumenta na capital Curitiba, no litoral e na capital de São Paulo. Essas áreas já vão passar o dia com predomínio de céu nublado, pode chover fraco em alguns momentos e a temperatura diminui bastante. A capital paulista não deve passar dos 24 graus e ocorrem rajadas de vento ao longo do dia. Já no interior de São Paulo, na região centro-oeste, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, Minas Gerais, o tempo continua muito seco ainda, faz bastante sol e não tem previsão de chuva. Pelo interior do Nordeste ocorrem rajadas de vento, mas também não chove, inclusive em Fortaleza. No litoral leste nordestino, algumas pancadas de chuva de forma isolada ainda podem acontecer e no norte do Brasil, por causa do calor e da alta umidade, a chuva vem principalmente entre a tarde e a noite, inclusive em Manaus. Paula Soares, da Clima Tempo. Bandeirantes. Ouvido na Bandeirantes. Narrar, relatar, noticiar. A história pelos nossos microfones. Ano 2000. Eles iriam começar a matar um por um, mas... Polícia Federal, a pedido de Megaron, comparecessem para negociar. A Rádio Bandeirantes acompanhou tudo. Arquivo digital. Eles estão chamando a atenção para que os brancos respeitem o rio deles, porque o rio que... significativa de carro elétrico. E outra coisa, vale o Brasil produzir em larga escala carro elétrico diante da nossa matriz energética? Queria te ouvir um pouco sua opinião sobre esse assunto. Rodolfo, deixa um passo para trás antes de falar de carro elétrico. Nós temos uma matriz excepcional, com uma tecnologia excepcional com o etanol, com o motor flex. Então, acho que nós precisamos pensar que tipo de indústria automotiva nós queremos nos próximos 10 ou 20 anos. Por que falo isto? Todas as montadoras, no caso da Volkswagen, em 5 ou 10 anos, transformaremos nossa matriz mundial para carro elétrico.
Eu não enxergo muita produção de carro elétrico no Brasil em muitas empresas. E nós geramos 1,2 milhões de empregos no Brasil em toda a cadeia automotiva. Fornecedores, montadoras, serviços. Então, que tipo de indústrias nós teremos daqui a 10, 20 anos? Eu acho que a solução é criar um programa estilo Rota 2040, 2050, que podemos trabalhar de forma transversal, não como indústria automotiva, transversal, governo federal, governo estadual, universidades federais, estaduais, outras empresas de serviços e montadoras, de como podemos pegar esse etanol e transformar uma indústria brasileira para alimentar os carros elétricos. Nós temos conhecimento, nós temos pesquisadores de primeiro nível e um grande conhecimento nessa indústria. Acho que é o momento de repensar. Claro que agora, no momento da pandemia, estamos pensando todos no curto prazo. Sobreviver. É sobreviver. E acho que é correto. Claro. Mas já venho conversando com várias autoridades, com vários parceiros, que nós precisamos criar um programa para o Brasil, não é para a Volkswagen, mas para o Brasil. Que indústria deixaremos? Eu acho que precisamos encontrar saídas para a indústria e para o emprego do país. Quando a gente fala de carro elétrico, a gente está falando de tecnologia. Outra frente tecnológica importante é a conexão, a conectividade dos carros. A gente vê exemplos aí dos carros autônomos. Uma pessoa já vai poder entrar num carro, já pode. Mas a gente tem alguns exemplos dos acidentes, não é um negócio que ainda dá muita segurança. Mas a tecnologia está aí, está colocada. A gente vai ter, em quanto tempo e que tipo de cidade a gente vai ter? As pessoas vão poder viver a sua vida enquanto os carros se deslocam como se estivessem num metrozinho pequenininho, de uma pessoa só ou duas. A gente vai ter, nos desenhos que a Volkswagen faz, simulações para pensar como é que vai ser a empresa daqui 20, 30, 40 anos. O que vai sair daí? Cidades sem motoristas, taxistas vão acabar, você entra num carro que não tem ninguém, a diferença entre carro e motocicleta, como é que fica? Nós vamos voar? O que vem por aí com força da conectividade? É evidente, carro elétrico também, né? Porque essas coisas vão estar juntas, né? Excelente ponto. Eu acho que o carro elétrico é o primeiro passo, mas para o consumidor o que vai fazer uma grande diferença é o carro autônomo. O carro autônomo já existe. Eu estive no carro da Volks, não posso falar dirigindo, estava dentro do carro, né? E uma sensação estranha para nós, né? Que nós estamos acostumados a dirigir. E o desafio do carro autônomo são vários. Primeiro, essa coexistência entre o humano e a máquina. Porque a máquina, ao início, vai fazer erros. Eu acredito muito em pilotos. Então, se você pega a van, fecha 5 quarteirões e faz esses 5 quarteirões só autônomo e não deixa conviver o motorista e autônomo. E aí faz testes por 1 mês, 2 meses. Funciona, expande para outros 20 quarteirões. Funciona para outros 50. Essa é uma forma. Outra é se você pega um carril da Dutra, São Paulo-Rio, e faz só autônomo e não permite a coexistência entre autônomo e humano. Eu acho que essa é a metodologia, porque como você já bem mencionou, quando se junta o autônomo e o humano, ocorrem acidentes. Esse é um desafio. O segundo desafio é legislação. Veja bem, você está dirigindo um carro, atravessa um cachorro. Nosso instinto é salvar o cachorro, e se você tem uma senhora da direita, vai tentar ir para a esquerda. Desviar. E se tem outra pessoa aí, você faz isso intuitivamente. E o carro autônomo, alguém vai ter que programar esse negócio, né? Qual vai ser a regra se dar mais importância a um cachorro, a um senhor, uma senhora? Não são temas menores. Não, e quem vai ser o responsável pelo crime, se eventualmente alguém... Se o carro atropela alguém e tem um passageiro, vai processar a